Olá, irmãos, irmãs. Com alegria estamos juntos de novo neste momento para darmos mais uma escutada, prestar atenção nos movimentos de Deus em nosso redor. Histórias da vida real onde Deus se manifesta, o ressuscitado se manifesta entre nós e muitas vezes não reconhecemos. E o texto da palavra de Deus que nós vamos viver hoje, porque a palavra existe para que a gente entre nela, que a gente viva essa palavra, é a palavra da mulher pecadora, muito conhecida essa palavra. É a história de uma mulher que foi até Jesus e nós vamos ver como é que foi essa cena. Está em Lucas 7, versículos 36 a 49. A pecadora perdoada. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa de fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e, estando a seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas essa, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus inúmeros pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas o que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: que é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vá em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu quero aqui partilhar o momento onde eu vivi essa palavra. Porque na Lexio Divina, que é a leitura orante da palavra de Deus, a gente entra dentro da palavra, a gente vive aquela cena, aquele momento, porque são histórias da vida real. São histórias em que pessoas que chegavam a Cristo tinham suas experiências pessoais com Ele e marcaram as nossas vidas para sempre. E neste caso tem essa mulher, que era conhecida por todos como uma mulher pecadora, uma pecadora pública, né? Todo mundo sabia do seu pecado. E essa mulher entra dentro da sala desse fariseu e, com um vaso de alabastro cheio de perfume, coloca-se aos seus pés por detrás dele e começou a chorar. Gente, nesse dia que eu rezei com essa palavra, eu me coloquei no lugar de Jesus, porque o Espírito Santo nos faz identificar com um personagem onde Deus quer transformar a nossa vida. E naquele dia marcante, que eu nunca mais esqueci, já tem muitos anos, o Senhor me fez me colocar no lugar de Jesus. E, gente, olha o que aconteceu. Eu comecei a entrar na cena, casa cheia, porque Jesus sempre andava acompanhado dos seus 12 apóstolos e mais alguns. Os convidados dos fariseus também, que deviam estar lá, outros fariseus e tudo mais. E, de repente, eu sinto o meu pé por trás, que alguém puxa meu pé e começa a chorar. Então, eu comecei a ouvir aquele choro na oração. Aquele choro de quem está muito arrependido, que sai do fundo do coração. Um pranto.
Então aquele barulhinho daquele choro já começou a me incomodar bastante. E sem que eu desse permissão, meu pé foi pego por trás. E aí, sem saber quem estava fazendo aquele gesto, de repente começo a sentir aquelas lágrimas quentes caindo no meu pé. E as lágrimas abundantes, imagina misturado com as corizas do nariz quando a gente chora, né, bastante. E ela enxugando com os cabelos. Senti o cabelo, senti toda aquela sensação daquele momento. E diferente de Jesus, muito diferente de Jesus, eu fui ficando muito incomodada com aquilo, muito incomodada, muito incomodada. E na oração eu puxei meu pé. Não dei conta nem de deixar que ela jogasse o perfume no meu pé e beijasse. Por quê? Só o choro com enxugar o cabelo já me deixou assim em náuseas. Eu fui ficando totalmente transtornada com a situação. Principalmente porque era uma manifestação em que eu estava com outras pessoas, era uma situação pública. E aquilo me constrangiu muito. E eu puxei meu pé. Gente, naquele mesmo momento que eu puxei o pé, eu vi, em fração de segundos, a minha história. Vi a minha dificuldade de acolher o amor do outro, do jeito que ele sabe e pode me dar. Vi o quanto eu era resistente ao amor que o outro tinha me ofertado. E aquilo foi gerando em mim uma compulsão de arrependimento, de tomada de consciência, de ver a distância realmente abismal entre mim e Jesus, porque Jesus estava ali acolhendo aquele gesto. E ele não acolhia a lágrima com o choro, com o perfume, ele acolhia o amor do coração daquela mulher. O amor. Uma situação que deixou Jesus também maus lençóis, porque o povo começou a duvidar dele. Incomodou todos que estavam lá. Mas Jesus, que é o amor em pessoa, sabe entender o amor e acolher. O modo como aquela mulher viu de se aproximar de Jesus foi esse. Sem se identificar, de trás dele, só tocar os seus pés. E a gente sabe que quem lava os pés, esse serviço era feito por escravos. Então aquela mulher se abaixa literalmente, porque ela teve que ficar numa posição também incômoda para ela. Ajoelhada ali, abaixada, prostrada naqueles pés, já que não tinha a honra, entre aspas, a dignidade de olhar de frente para Jesus, por se saber uma pecadora. Essa mulher trouxe uma lição de vida para mim, de que Deus, ele percebe o amor com que eu faço meus gestos a ele. E como que eu preciso me sensibilizar para o amor que o outro me faz. E também reconhecer o amor, porque Jesus reconheceu o amor publicamente. Ao invés dele colocar o pecado da mulher em evidência, que era isso que eles queriam, se ele fosse profeta, saberia quem e qual é essa pecadora aí, que tipo de pecado que ela tem. Mas ele colocou em evidência o grande amor dessa mulher. Ao invés de apontar-lhe o erro, o pecado, o limite e a fraqueza, Jesus aponta o amor, um amor maior, como ele fez na comparação com a parábola dos devedores perdoados. Um amor maior do que aqueles que se achavam justos, inclusive o dono da casa que convidou. Quanta lição essa palavra me trouxe. E passei então a me esforçar mais, me focar mais, desejar mais, perceber não só os gestos que o outro me faz, se são grandes, se são pequenos, se são suficientes, insuficientes, mas o amor com que ele faz.
Quantas vezes as pessoas nos dão conselho de coisas que a gente já faz e já sabe. Mas eu passei a agradecer essas pessoas porque vi a preocupação dela comigo. Mesmo que aquele conselho para mim não fosse necessário naquela hora, porque eu já vivia aquilo. Mas é o desejo que ela tinha no coração de ajudar. O Senhor foi mudando o meu coração para eu começar a olhar as pessoas, não duvidando delas, não desconfiando delas, igual o fariseu. Essa mulher é pecadora, desconfiando de Jesus. Se ele fosse profeta, quer dizer, o olhar deles era sempre de desconfiança para o outro. E o olhar de Jesus não, um olhar de acolhimento. De acolhimento. E passei a também expressar mais o meu amor pelas pessoas, verbalizar o amor, dizer. Não só ter gesto, mas dizer. Às vezes até o porquê daquele gesto. Dizer, olha, eu estou aqui com você porque eu vi que você não estava bem. Aí vim fazer companhia, você me perdoa porque a minha companhia nem sempre é tão bem-vinda assim, mas eu tive essa intenção. Dizer para o outro a intenção do coração. Eu não dizia, eu não falava. Eu primeiro tinha assim uma timidez terrível para colocar isso para fora, e aí eu descobri que na verdade não era simplesmente uma timidez, mas era uma dificuldade, uma resistência em acolher o amor do outro. E quando nós começamos a quebrar, deixar Deus quebrar o nosso coração, como Ele fez comigo nessa leitura orante da Palavra de Deus, onde Ele quebrou a dureza do meu coração, para que eu pudesse sensibilizar o meu coração para o amor, desejar amar e receber o amor. Eu tinha uma mão reta, aberta, como se meu braço fosse duro. Ele só sabia fazer um movimento de doação. Eu não sabia acolher o que o outro tinha para me dar. Essa era a visualização que Deus me deu uma vez na oração, porque Ele me mostrou quanto que eu tinha dificuldade de acolher o outro, acolher o amor do outro. Eu me dava ao outro, mas eu tinha dificuldade mesmo, uma resistência a acolher. E aí Deus foi fazendo ao longo da minha vida esse trabalho dentro do meu coração, essa obra de me tornar uma pessoa como a Trindade, que se dá inteiramente e acolhe inteiramente o outro no amor. A gente convivendo com o Senhor, a gente começa a vivenciar essas características de Deus. E Deus é assim. Deus é tão farto no amor que Ele não se basta. São 3 pessoas e um Deus. Um único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E qual é a relação entre eles? É uma relação de amor. O Pai se derrama todo no Filho, que por sua vez se devolve todo ao Pai. E o Espírito é que gera esse amor dos dois. Isso é o jeito que Deus nos criou para relacionar. Não só dar amor para o outro, mas também saber acolher o amor do outro, sem aquelas exigências que a gente coloca, às vezes, né? Eu colocava muitas exigências, parâmetros. Eu esperava tal coisa, esperava que fulano fizesse isso. Isso está muito pouco. É uma coisa que eu luto até hoje. Porque o coração humano, com o pecado, a gente deixou de ter aquela liberdade interior de amar sem pretensões, de amar sem querer ser amado, sem querer ser retribuído na mesma medida, mas de deixar que seja um amor oblativo como o de Deus, que dar-se inteiramente, Ele não está cobrando inteiramente o retorno, mas Ele primeiro se dá. Deus sempre é o primeiro a se dar a nós. Ele nos deu a vida, nos deu o planeta, o universo inteiro para nós, e Ele deu tudo isso de graça, independente de nós reconhecê-lo, de nós amá-lo de volta. E o Espírito foi gerando em meu coração esse coração mais largo, mais aberto, mais amplo, para poder me deixar ser amado pelas pessoas e eu também amar essas pessoas mais gratuitamente. E assim Deus vai costurando entre nós a relação trinitária amorosa. A gente começa a relacionar com Deus no dia a dia.
entre nós. É Deus conosco, é Emmanuel. Jesus é Deus conosco. Não fora de nós, mas entre nós, onde há amor, Deus aí está. E amor, todo amor vem de Deus, porque Deus é amor. Não existe amor sem a presença de Deus. E isso, nas relações, a gente vê como Deus vai transformando as nossas relações, como a gente passa a ter liberdade interior para se deixar amar e amar o outro. E isso vai transformando as relações não só entre nós, mas na sociedade, no mundo inteiro. Esse compartilhamento dessa experiência real que eu tive com a palavra de Deus, que é uma história real, faça também na sua vida brotar realmente o amor real, que é o próprio Deus entre nós, dentro de nós, que transborda para o outro. Deus abençoe e até a próxima Histórias da Vida Real.